funcionando de novo. Não, a coisa mais fantástica que existe é o Wi-Fi, né? É a rede sem fio. Porque a rede sem fio, ela se presta a ligar sem fio um monte de fios. É para isso que serve a rede Wi-Fi. A quantidade de fios que eu tenho na sala onde eu tô, eu não consigo contar. Se a gente fizer se colocar um fim de um fio no começo do fio seguinte e assim esticar todos os fios, eu acho que eu troco de bairro. É uma quantidade... o fio... É muito fio, mas sempre tem um Wi-Fi em algum lugar. Mas é uma loucura, né? Agora, gente, eu queria resgatar uma história muito interessante, que é a história de ontem do nosso presidente Jair Bolsonaro, mandando um recado, né? Contratando a demissão do ministro da Saúde, o nosso Mandetta. Quando o Jair Bolsonaro entrou na presidência da República, ele estava com dois caras, um do lado do outro, né? Um ao lado direito, outro ao lado esquerdo, não tem a ver com ideologia, estava ladeado por dois nomões. O ex-juiz Sérgio Moro e o Paulo Guedes. Eram duas chancelas importantes, de grande significado, porque o Sérgio Moro, no governo, representava a legalidade, o combate à corrupção, a luta contra aquela turma que usurpou o dinheiro público, a luta contra o cartel dos endinheirados, das empreiteiras, a defesa do dinheiro público, que pertence a quem não tem, né? A quem depende do Estado, né? O combate contra os hábitos mais do que prostituídos que estavam enraizados no sistema político. Esse era e é o Sérgio Moro, né? Esse é o símbolo, Sérgio Moro, o ministro da Justiça e da Segurança Pública do Jair Bolsonaro. E o Paulo Guedes era uma espécie de lavagem de biografia do presidente. O presidente nunca foi liberal, tem um perfil intervencionista, era contra a privatização, na alminha dele ele ainda dizia coisas, não vou vender a Eletrobras nunca, não vou vender a Petrobras nunca. A Eletrobras está na lista de privatizações, ninguém compra, mas ele colocou. E aí ele dizia, a China não está comprando no Brasil, a China está comprando o Brasil, como é que eu vou vender a Eletrobras, de repente a China compra, enfim. A presença do Guedes significava uma conversão, ainda que uma conversão da boca para fora, mas não importa, o importante é o que ele assina, não é o que ele pensa, a conversão do presidente aos valores essenciais da economia de mercado, a favor do lucro, defesa do pequeno empresário, defesa de um Estado mais enxuto, mais eficiente, menos burocratizado. É um combate à preguiça, à acomodação dos governantes, que é outro hábito enraizado no nosso sistema político. O resto do ministério era isso, era o resto. Ele tinha um ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que não conseguia liderar nada. Em tese deveria cuidar das relações com o Congresso, não conseguia. Colocou na cultura um devoto do Goebbels, que foi demitido depois de fazer um vídeo ridículo, né? Enterrou na educação primeiro um lunático chamado Ricardo Rodrigues, que parecia ter saído de um programa de humor. O maior feito do Ricardo Rodrigues, vale a pena a gente relembrar, foi sugerir que os alunos das escolas públicas se reunissem no pátio e gravassem um vídeo entoando o hino nacional e mandando vídeo para o MEC. 180 mil escolas mandando 180 mil vídeos, entupindo os computadores do MEC com vídeos, e imagina editando. Imagina o cara, funcionário, encarregado de assistir os vídeos. Essa é uma beleza. Esse cara não aguentou, o presidente não aguentou, ele desenterrou esse daí e enterrou outro, que é um candidato a Lelé, que é o Abraham Weintraub, e sem falar, não vamos nem falar muito do Weintraub, né? Ele tá aí, basta olhar o que ele faz e o que ele não faz. Sem falar no chefe do Laranjal, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Então, o que se media na largada, era até uma discussão meio maluca, era a quantidade de militares versus quantidade de civis. Parecia um problemão. Nossa, tem militar demais, tem militar de menos. Não tem o menor sentido, não quer dizer coisa alguma. Você pode ter um bom ministro militar, você pode ter um péssimo ministro civil, e a mesma coisa ao contrário, né? Aos poucos, começaram a aparecer alguns talentos, algumas pedras preciosas nesse ministério do presidente Bolsonaro. Apareceu a Tereza Cristina, da Agricultura. É um luxo a Tereza Cristina. É um perfil interessante, afirmativa, assertiva, conhece a área. As entrevistas dela são sempre de muito bom senso, se posiciona bem internacionalmente, tem lucidez, uma figura, enfim, que respeita e está à altura do cargo, né? E também apareceu o Tarcísio Freitas, da infraestrutura, calmo, tranquilo, sereno, sabe o que quer. E agora, surpresa das surpresas, a gente foi apresentado ao Luiz Henrique Mandetta, né? A pasta da saúde
é um espaço tradicional de politicagem. Tanto que são poucos, se a gente puxar a lista dos ministros da Nova República para cá, a gente vai ter surpresas. Vai falar, nossa, esse cara foi... Meu Deus, esse também foi ministro, eu não acredito. E esse quem é, hein? Bom, a gente teve o Adib Jatene na pasta, um médico renomado. A gente teve o José Serra, que também fez um trabalho importante. Então, o Mandetta, nessa lista de nomes políticos, com raras exceções, é uma bênção. E olha que o histórico dele, se alguém puxar a biografia dele, vai dizer, isso não vai dar certo. Por quê? Meio de uma família de políticos, ele tem primo senador, parente deputado, parente prefeito, é um perfil clássico da política. Ele é médico, ortopedista, mas ele vem da política, ele é deputado. E quando começou o governo, ele ficava lá no canto dele, tocando a vida no ministério, ninguém prestava muita atenção no que ele fazia. De repente vem a Covid-19, de repente vem o coronavírus, e ele mostrou grande capacidade de liderança, mostrou articulação, entrosamento com os outros entes, né, com os governadores, com os prefeitos, e algumas qualidades que impressionam justamente no momento de crise. Adesão às estatísticas, à ciência, aos fatos e muita paciência. Né? Nas coletivas, nas entrevistas coletivas, ele dá boas respostas, tranquiliza as pessoas sem invencionice, não esconde nada. E isso parece que foi demais para o presidente, era brilho demais. O presidente já tinha se irritado com o Moro, já discutiu com assessores a possibilidade de mandar o Moro embora, foi desaconselhado a fazer. O Bolsonaro se irritou com o Guedes, já desenhou cenários tendo outro ministro da Economia. E aí ele ontem deu essa entrevista inacreditável, dizendo que estava se bicando com o Mandetta. Isso é uma coisa inacreditável, você imaginar alguém que vá a público para contar uma história que só enfraquece a organização do governo. E acusou o ministro de não ser humilde, de não ter humildade, né? E aí, com um jeito simples, né, o Bolsonaro sempre fala de um jeito muito simples, ele afirmou, pode ser até que ele esteja certo, mas falta humildade ao ministro. Né? Aí você pode dizer que alguém é humilde quando a sua condição econômica é desfavorável, uma pessoa pobre. Né? Mas não deve ter sido essa humildade que o presidente quis usar, até porque o Mandetta não é pobre. Humilde também pode ser aquela pessoa que tem ela sabe que tem limitações. Também não deve ter sido isso. Por que o Mandetta sabe que tem limitações, não sabe, falta saber? Mas o humilde também é aquela pessoa reverente, uma pessoa que acata as instruções dos superiores, sem questionar. E deve ter sido esse o significado para a humildade, que na opinião do presidente falta ao ministro. Aí o ministro, procurado, evidente, já teve problemas nessa crise, quando o presidente ficou insistindo que não era hora de fazer isolamento, e ele, enfim, deu um jeito, chegou até a criticar a imprensa, depois pediu desculpa para a imprensa. É difícil, não é fácil ser ministro da Saúde quando o seu presidente está dizendo o oposto daquilo que o bom senso recomenda. Mas ele, em resposta dessa vez, disse que estava trabalhando, não viu a entrevista do presidente, aí ele falou, olha, não achei nada não, eu não estou sabendo de nada, eu estou trabalhando aqui. Ou seja, eu sou da turma do trabalho, ele tem voto, ele pode falar o que ele quiser, né? Então quando ele foi questionado sobre a questão, ele falou, ok, vamos trabalhar, lavoro, falou isso, e a situação está mal parada, mas o Bolsonaro parece que não está aguentando a ideia de ter uma pessoa que segue as regras, que segue as normas, que segue as leis, que segue o bom senso, que segue a ciência. O Bolsonaro parece se incomodar muito com alguém que não é simplesmente submisso, que não reza pela cartilha dele, que no caso é uma cartilha anticientífica, que é contra tudo aquilo que as autoridades estão fazendo em todo o mundo. Então fica parecendo o seguinte, que o Brasil foi atacado por 2 vírus, não um só. O vírus que atingiu o Brasil todo e o vírus que atingiu o presidente da República, ou que chegou ao conhecimento do presidente da República. O vírus que atingiu o Brasil é o vírus que o ministro Mandetta trabalha para eliminar, não só ele. Mas é um vírus contagioso, tem feito vítimas em todo o mundo, é um vírus que consome vida e consome economia, sim. É um vírus que, para você combater, você isola as pessoas.
e reduz a atividade social, e reduz a atividade econômica. Então, o Covid-19, ou a doença Covid-19, ela vem de um vírus recessivo. Ele desarranja a economia, ele produz, sim, recessão, ele come PIB. O vírus que chegou ao conhecimento do presidente provoca uma gripezinha, provoca um resfriado. É um vírus que não ataca o corpo do presidente porque ele tem passado de atleta. Ele falou isso em cadeia de rádio e TV. É difícil pensar em algo mais irracional. Deve ter outras coisas irracionais que a gente ainda vai testemunhar. Mas é difícil, até o momento, uma declaração mais irracional do que a de um presidente que vai à televisão para dizer que tudo aquilo que o planeta Terra está fazendo não faz sentido porque não passa de uma gripezinha. Ou seja, vamos malhar, aumentar a nossa imunidade, vamos ter não um passado de atleta, mas um presente de atleta, e quem sabe a gente se protege. Como pode o ministro da Saúde interferir na economia, deve estar pensando o presidente, se ele tem um ministro da Economia? Como pode o ministro da Saúde provocar recessão no Brasil se ele, presidente, queria produzir crescimento com a ajuda do outro ministro, o Guedes, com privatização que não saiu, com reforma administrativa que não saiu, que sempre vai sair na próxima quinta-feira, quarta-feira, com a venda de ativos, de prédios, não sei o que não saiu, com o pacote de mudanças do Estado que não saiu. Quer dizer, o Brasil do presidente Bolsonaro estava desenhado, a gente ia crescer 2% esse ano, a gente ia crescer 3% em 2021, quem sabe 3,5%, 4% no ano da reeleição, ele seria reeleito, pode ser até que seja. Aí vem esse Mandetta, que o Brasil só conhece por minha causa, por causa do presidente que o nomeou, e tem a ousadia de colocar tudo a perder. Esse cara não tem humildade mesmo. Então, o Bolsonaro disse que não vai demitir o Mandetta no meio da guerra, disse isso na entrevista, e quer continuar com seu discurso sem pé nem cabeça, por mais que a sua preocupação seja nobre, por mais que o emprego e a renda das pessoas estejam em jogo, não adianta ele falar saiam às ruas, não adianta a gente achar que os governadores do Brasil inteiro agora podem dizer para os moradores, os habitantes de cada estado, de cada cidade, saiam às ruas. As pessoas já perceberam e elas têm acesso às redes sociais, e elas têm acesso às agências de notícia, e elas têm acesso a informações confiáveis, não fake news, como o presidente que mostrou o Ceasa de Minas Gerais desabastecido e não estava desabastecido. Falsa informação. E as pessoas não vão sair de casa, porque elas sabem. Quando um governante fala, fiquem em casa, e as pessoas querem sair, elas saem. Aconteceu isso em 2013. Quando um governante fala saiam e as pessoas percebem que não é para sair, elas não saem, porque elas têm amor à vida. Ah, bom, mas tem gente que não tem condições, pois essas pessoas vão sair, e elas têm que sair, e vão perceber ao sair que não tem quem compre os produtos que elas vendem, que não tem quem compre o churrasquinho na frente do estádio, porque não tem jogo de futebol. Então, nessa hora, o governo tem que entrar pesado, mas pesado, desembolsando um bolo de dinheiro para assistir essas pessoas que o presidente da República quer proteger com todo o direito, e tem que proteger mesmo. Para fazer isso, o presidente precisou abrir os cofres do governo. Então, em vez de fazer o ajuste fiscal que o Guedes pedia, para poder organizar a economia, para poder produzir o crescimento que ele queria, ele está torrando recurso ao ritmo de centenas de bilhões de reais, sendo questionado se o dinheiro é suficiente, para em seguida provocar a maior recessão de todos os tempos, com o poder de fazer a recessão da Dilma parecer recessão café com leite. Então, essa bomba que o Bolsonaro vai ter que administrar, na cabeça dele não se chama Covid-19, na cabeça dele se chama Mandetta. Então é fácil assim, é como ele parece pensar. Então, ministro Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, ninguém pediu para o senhor aceitar o convite do presidente. O senhor aceitou. Agora vê se aguenta aí. O senhor não está pedindo para a gente ficar em casa? Não está pedindo para a gente não sair? Então não inventa de sair também o senhor agora. Fica aí no cargo. Se o presidente resolver mandar o senhor embora, não há o que o senhor possa fazer. O Diário Oficial fala mais alto. Aí, de repente, ele coloca na função o Weintraub, né? Pode ser um grande ministro. Ou põe outro terraplanista aí, qualquer. Problema dele. Depois ele é que vai se entender com o Brasil. Agora, não vai inventar de marrento, vai dar uma de marrento, vou embora também. Quem tem que sair é a Covid-19. O senhor tem que ficar. E nessa discussão, só tem espaço para uma pessoa com parafuso a menos, não vamos ter dois.